Eu vou iniciar, eu captei a ideia do Dr. Endrigo, né? Então eu já vou aqui iniciando aqui uma abordagem, dizer que, antes de mais nada, um diretor de um hospital deve ser um guerreiro, né? As escolhas sobre quem vai utilizar da infraestrutura do hospital ou não, e daí derivar a responsabilidade do hospital. Doutor Endrigo. Oba! Pois não, doutor Endrigo. Pode terminar o seu questionamento. Está colocado aí a minha pergunta para você, doutor Wendel. Essa questão do vínculo do médico ao hospital, dependendo do vínculo, qual que é a responsabilidade com o hospital, o envolvimento do hospital numa questão aí de um erro médico. Tá. Bom, primeiro eu estava cumprimentando aqui em público o cargo anterior do senhor como diretor de um hospital. Eu imagino o tamanho da complexidade que deva envolver a atividade de um diretor de um hospital. Inclusive essa de escolher as PJs e os profissionais médicos que atuarão naquela unidade. Porque, repito para o senhor, em havendo demonstração suficiente de que há esse vínculo entre o médico ou a PJ do médico e o hospital, fatalmente aí sim o hospital responderá pelo erro médico. E isso também vale para o plano de saúde. Fique claro que a gente não tratou até agora. O plano de saúde que indica aquele médico numa rede conveniada e o paciente vai lá e é atendido pelo médico e tem algum dano daquele atendimento, ele pode buscar indenização também contra o plano de saúde. Né? E se o atendimento foi feito no hospital, vai buscar contra o médico, contra o hospital e contra o plano de saúde. O juiz dará a condenação solidária e eles três, entre eles, numa outra ação, que se denomina ação regressiva, é que vão se acertar quem é que causou o prejuízo, quem é que vai pagar por ele. Mas eu cravo, para responder a pergunta do senhor, essa ideia que foi dada anteriormente. Qual? Em não havendo a demonstração desse vínculo, ou pelo menos não ficando claro que há esse vínculo entre o hospital e o médico, a jurisprudência do STJ ela é consolidada no sentido de que o hospital não responde. Portanto, resumindo e concluindo aqui, não havendo vínculo entre o hospital e o médico, o hospital não responde. Essa é a resposta que eu daria para o senhor nesse momento. Obrigado. Doutor Endrigo, nós já estamos entrando no nosso terceiro tempo, parece um jogo de basquete, né? O jogo de basquete tem 3 tempos. Pois é. Então é a terceira hora da nossa live. E então eu vou fazer mais uma pergunta a cada um de Vossas Excelências, para que possamos também encerrar e dar um grande boa noite a todos. Tenho certeza que tem sido uma live de extrema qualidade, aqueles que são afetos ao tema. Estou muito feliz de estar participando desse momento com vocês. E a pergunta que eu faço é, na telemedicina, a operadora ela pode exigir que a teleconsulta seja feita pela sua plataforma, ou seja, pela plataforma que a operadora de saúde estabelece, ou essa operação ela é livre? Rafael, pergunta difícil essa de responder. Ela pode exigir, né? Hoje ela tem o poder e a força disso junto aos médicos, aonde ela fica fragilizada nessa força, nessa exigência. Essa relação operadora e médico, né, ela está muito baseada na questão de mercado. Se é uma região que tem poucos médicos e a operadora precisa do médico, quem determina as condições acaba sendo o médico. Agora, se é o contrário, onde tem uma grande oferta de médicos, quem determina as condições é a operadora. Não existe uma regra. A ANS ela tem uma lei que fala da parte de contratação médico-paciente, médico-operadora, mas ela não entra nesse detalhe
da relação, entendeu? Então, fica a critério da relação ou da força de mercado, oferta e demanda. Se tem muita demanda de médico, ela que vai determinar o que ela quer para ela. Se tem pouca demanda de médico, o médico não existe uma resolução específica da ANS que obrigue o médico a aceitar as regras da operadora e vice-versa. Eu queria, nessa linha, inclusive, fazer uma pergunta para o Dr. Wendel sobre o artigo 5º da lei, que ele fala sobre a questão do pagamento, né? E ele faz uma observação importante sobre a questão do pagamento pelo SUS de atendimentos que foram feitos por terceiros. Então, queria que o Dr. Wendel falasse um pouco sobre essa questão da remuneração, porque ela foi abordada, como disse, numa lei extremamente pequena, né, de 6 artigos, e onde desses 6, 2 são parecidos. Então, são pouquíssimos artigos, e ele traz essa especificação. Então, acho que é de importante abordagem, doutor Wendel. Ok. No sábado passado, agora, hoje é quarta, né? Hoje é quarta. Hoje é quarta. No sábado, quem consultar aí agora o site do Conselho Federal de Medicina, vai encontrar lá no sábado passado foi publicada uma nota, né? Então não é uma resolução, não é uma portaria, é uma nota. E o Conselho Federal de Medicina, ele esclarece que resta autorizada a livre negociação e a cobrança dos honorários médicos pela realização efetiva de qualquer tipo de ato médico por telemedicina. E mais uma vez, como na questão securitária, em havendo disciplina legal dos trabalhos prestados, o médico estabelece com o paciente o valor da consulta. Eu sugiro que isso seja tudo documentado, né? E a partir daí, depósito em conta bancária, etc., sem maiores problemas quanto a isso. Mas falando já também diretamente na questão do atendimento, né? Essa informação bem prestada pelo paciente no momento da consulta, e como aquele prontuário, Wendel, ele pode ajudar no caso de um litígio, né? Especialmente agora que nós estamos falando da telemedicina, né? O prontuário que será feito pelo médico à distância, quanto isso servirá de prova, quanto isso será útil para a análise do processo e até, por que não, dizer, e eu penso ser fundamental, na decisão do magistrado em relação à conclusão da causa. Uma nota sobre isso, uma nota rápida sobre isso é a seguinte. O prontuário médico, ele se insere no âmbito de uma disciplina jurídica a respeito da proteção dos dados das pessoas, não é? Evidentemente que o prontuário médico, como o doutor Endrigo bem sabe, é nosso professor aqui na matéria sobre isso. O prontuário médico pertence ao paciente, não é, doutor Endrigo? É isso? Isso mesmo. Ele pertence ao paciente? As informações que estão dentro do prontuário é do paciente, é dele. Então, em posse apenas do doutor médico, né? E o doutor Wendel, o médico, ele é o fiel depositário dessas informações. Perfeito. Essa seria uma temática objeto de disciplina, dentre outras, pela Lei Geral de Proteção de Dados brasileira, que já foi aprovada e entraria em vigor agora no dia 1º de agosto. No entanto, nós temos em tramitação na Câmara dos Deputados projeto de lei já aprovado no Senado Federal, projeto de lei número 1179 de 2020. 1179 de 2020, para quem queira, é um projeto que altera toda a disciplina do ordenamento jurídico privado brasileiro. Então, altera questões como prescrição, assembleias de sócios das pessoas jurídicas, revisão contratual, liminares em despejo, questões de locação, contratos agrários, uso capião, condomínios, inventários e prisão alimentar de pais que não pagam suas pensões alimentícias. E tem um artigo lá no final desse projeto de lei que diz o seguinte, olha, a vigência da Lei Geral de Proteção de Dados é postergada por mais 18 meses. Portanto, essa lei só entra em vigor no final do ano passado, uma vez aprovado esse projeto de lei. Eu queria dar essa notícia porque, além da gente estar numa live aqui, doutor Rafael, dizendo como que as coisas estão se encaminhando, né?
e conseguimos trazer informações bem recentes aí, inclusive de sábado passado. Queria também dar uma notícia de como é que as coisas serão, né? Então a gente tem aqui, nesse projeto de lei, para aquele estudioso que esteja aqui conosco, aqui no chat, né? Estudioso do direito, principalmente, e de outras áreas de conhecimento, né? Corretores de imóveis, por exemplo, né? Essas pessoas, as pessoas que lidam com contrato agrário, etc, etc, essas pessoas já podem dar uma olhada nessa lei aqui, ela é meio autoexplicativa, para entender como é que vai ficar, por exemplo, a questão da locação da casa dela, entendeu? Se eu vou poder receber ou não o valor do aluguel da minha casa, né? Estou fugindo um pouquinho e já volto. Então, e se o locatário não pagar, eu posso pedir o despejo dele ou não? Né? Por exemplo, tem uma proibição aqui, a lei dá uma proibição, diz, ó, juiz, você não vai poder despejar a pessoa, tá? Ah, mas eu vou poder receber quanto? 20%, 30%, 50%? Não, aí é uma decisão judicial, porque não tem parâmetro para isso na lei. Por que eu estou dizendo para isso? Porque os dados do paciente, como a gente disse, estão nas mãos do médico, né? E essa disciplina sobre esses dados seria dada de uma forma bem interessante também, dentre outros assuntos, por essa lei, LGPD, porém ela está com a vigência dela postergada para o ano que vem. Voltando ao teor do questionamento que você me fez, que o senhor me fez. Doutor Rafael, o que eu posso dizer é o seguinte, doutor Endrigo, eu vou cravar aqui uma posição que é para eu não ficar em cima do muro. Se tem uma coisa que eu não fico em cima do muro, tá? Eu quero dizer o seguinte, daqui 1, 2, 3 anos, 4 ou 5, porque a prescrição na responsabilidade médica se dá em 5 anos, segundo o CDC, né? Não é de acordo com o Código Civil 3 anos. 5 anos do CDC. Daqui esses anos em que o juiz tiver que decidir essa causa e tiver que tomar uma decisão sobre um erro que aconteceu durante um atendimento por telemedicina e pender uma dúvida sobre se cabe ou não a indenização. Doutor Endrigo, eu vou dizer uma coisa para o senhor com a modéstia devida à minha condição. Mas eu posso dizer que eu sou, pelo menos, um curioso no assunto. Tá? A responsabilidade será atribuída ao profissional médico. Portanto, se tivesse hoje, no final dessa live, gerar uma ideia, um resumo e uma conclusão daquilo que eu tenho para oferecer como uma mera contribuição a um serviço público que nós, no final das contas, estamos prestando aqui, eu diria, sem nenhum medo de errar para o profissional médico. Tá? Tenha todo o cuidado no atendimento por telemedicina, ainda que todos os dados constem no prontuário do paciente. Isso pode não ser o suficiente para livrá-lo de uma responsabilização civil e, quiçá, criminal. E eu, quando for encerrar a minha participação, que está chegando a hora já, quero dizer de como é que isso está sendo tratado em Nova York, nos Estados Unidos, com relação à questão da insuficiência de recursos. Os médicos estão começando a ter que tomar decisões sobre quem vai usar um leito. Chegaram 2 doentes. Quem vai ocupar o único leito que tem para atender de UTI? Quem é que vai usar o único respirador? Quem tem que tomar essa decisão? É o médico que está ali na trincheira, é o diretor do hospital que está ali que vai ter que tomar. As comissões de ética médica desses hospitais vão ter que trabalhar com um assunto que vai estar na mão deles, doutor Endrigo. O senhor sabe bem disso. A vida ou a morte de pessoas estará na mão dos profissionais médicos. E o que nós vamos fazer com isso? Esse é um tema que está em pleno debate. Quando eu for encerrar a minha explanação, eu quero trazer uma notícia aqui do Estado, lá de Nova York, no Estado. E aí, por que não falar na questão da perda da chance? Né? A única chance que você tem é com base nisso que você pode pedir uma indenização a se responsabilizar quem? Né? Eu sei quem que nós temos que responsabilizar, mas eu não posso falar. Enfim, mas eu queria passar aqui, aproveitar e passar para os dois, uma pergunta de uma pessoa que é muito cara, a minha médica endocrinologista que está acompanhando a live, a doutora Silvia Michelin, e ela pergunta o seguinte: nesse período de pandemia, caso a operadora de saúde não disponha de plataforma de atendimento própria, estando o paciente... como que é que... Me ajuda a ler, Wendel. Sendo... Aqui para cima, aqui, ó. Não, esse não desce assim. Veja aqui no seu, você não consegue puxar aqui. Peraí que eu consigo. Posso ler aqui a pergunta do doutor?
Doutor Endrigo, por gentileza, então aqui a dúvida Rafael médica está sem aqui óculos, ele não consegue doutor enxergar. Rafael. Minhas vistas já estão cansadas. Nesse período de pandemia, caso a operadora de saúde não disponha de plataforma de atendimento remoto ao paciente, poderia o médico utilizar outra plataforma e ser remunerado pela operadora? Doutor Endrigo, por favor. Então, muito boa a pergunta da doutora Silvia. Ele poderia, ele deve, né, porque ele não pode deixar de atender o seu paciente. Então, uma vez que a operadora não ofereça essa ferramenta para ele, ele tem que usar aquilo que está à sua disposição, desde que atenda aos requisitos de segurança que a gente já comentou aqui. Com relação à remuneração, o que está acontecendo? Isso deve judicializar, provavelmente, se a gente não tiver um posicionamento claro das operadoras. Como eu disse há algum tempo atrás, a Agência Nacional de Saúde publicou uma nota onde que os atendimentos remotos devem ser remunerados, ponto final. E não tem diferença em termos de código de procedimento entre uma consulta remota e uma consulta presencial. O código definido pela agência é o mesmo de uma consulta presencial. Caso a operadora não estabeleceu para o seu médico credenciado, que ela tem um contrato, como que ele faz o procedimento remoto, ele pode muito bem cobrar do seu paciente e o paciente vai pedir o reembolso. A gente sabe que o médico que tem um contrato com o paciente, ele não pode fazer a cobrança diretamente do seu paciente. A forma de remuneração dele é da operadora, mas se ela não deu essa opção para ele, ele não tem outra opção a não ser cobrar do seu paciente o atendimento que ele fez, que é de direito. Né? Mas isso porque as operadoras ainda não se manifestaram e estão demorando a apresentar para os médicos como que eles devem fazer a cobrança desses atendimentos remotos. Avaliação. Você quer fazer um comentário, doutor Wendel? Eu suspeito que elas não gostariam de pagar, né, doutor Endrigo? Ou é só uma suspeita? Desculpa, pode repetir? Eu suspeito que elas não gostariam de pagar. O que acontece é o seguinte, quando você tem uma consulta presencial, o paciente assina um documento que ele esteve lá e fez o atendimento. Né? De forma remota, o certo é o operador oferecer alguma coisa para o médico que comprove esse atendimento. Como eu disse, lá, os 4 pilares, né, do termo de consentimento livre e esclarecido. O paciente se manifestar o porquê que ele quer o atendimento remoto. E depois o médico vai enviar um sumário. Isto comprova que teve o atendimento. Né? Então configura que teve o atendimento. Isto já serve de comprovação para o médico, mesmo não tendo a assinatura do paciente em algum documento da operadora, que ele fez o atendimento, comprova. Então, ela não pode negar o pagamento daquele atendimento feito. Né? Se ele não tem como enviar, ele cobra do paciente e o paciente vai pedir o reembolso. A única diferença é que ele não deveria cobrar um valor diferente daquele que ele já recebe do paciente, de uma consulta presencial. É essa a recomendação. Esse posicionamento é da Associação Paulista de Medicina. A recomendação que nós estamos para os nossos associados, enquanto a operadora não definiu o processo de cobrança dos atendimentos consulta de forma remota. Eu creio que há muito ainda a se tratar sobre esse assunto. Tem inúmeras questões que estão chegando aqui pelo WhatsApp, pelo próprio Instagram, mas eu creio que estando a hora já avançada, eu acho que precisamos encerrar a live. Então, eu passo agora, doutor Endrigo, passo a palavra ao senhor para que faça suas considerações finais, deixe sua mensagem a todos aqueles que estão nos assistindo e desde já agradeço a valiosa contribuição. Tenho certeza que aqueles que assistiram saíram com conhecimento muito enriquecedor sobre o tema. Então, passo a palavra a você para as suas considerações finais, doutor Endrigo. O doutor Rafael, o doutor Wendel, eu que agradeço a vocês, agradeço também a Rose, que foi a pessoa que nos juntou aqui nessa live, né?
Eu fico muito agradecido a vocês, porque eu estou saindo daqui com mais conhecimento do que eu cheguei. Aprendi muito aqui com vocês, principalmente o Dr. Wendel aí, que deu muitas contribuições. Foram ricas, vão nos ajudar bastante, e os médicos, vou transmitir isso para os meus colegas da Associação Paulista de Medicina, e espero ter contribuído com alguma coisa nessa matéria de telemedicina, que vai ainda levar durante meses, provavelmente até o final do ano. Haja vista aí a questão que o Dr. Wendel comentou, do veto que teve, a lei, a continuidade no futuro, sai da mão do Conselho Federal de Medicina e vai para o Congresso, né? A gente sabe, tem o lado bom e o lado ruim. O lado bom é que a gente sabe do conservadorismo do Conselho Federal de Medicina. Eu acho que nessa matéria o nosso Congresso ele é mais moderno, né? Então, provavelmente, vamos ter uma lei mais moderna do que aquela que saísse dos médicos. É opinião pessoal minha, né? Entretanto, o Congresso não é tão ágil, né? Ele não é isso me preocupa um pouco, que termine a Lei 19.989 antes do Congresso criar uma lei que aborde essa matéria, né? Mas a gente conta com vocês aí para nos ajudar nisso, para o Congresso ser mais ágil nessa matéria. Mais uma vez agradeço, espero ter atendido as expectativas aí de quem esteve conosco até essa hora aqui. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Eu que agradeço a Vossas Excelências por ter me convidado a estar aqui mediando esse debate entre gigantes do assunto telemedicina, que, da mesma forma que o senhor disse que saiu com grande conhecimento, eu, então, que não tenho essa familiaridade toda com Vossas Excelências no assunto, saio daqui hoje muito feliz e sabedor de que essa novidade aí ainda há muito a percorrer, há muita regulamentação a ser feita, há muitos cuidados a serem tomados, tanto pelos médicos, quanto pelos hospitais, quanto pelos planos de saúde. Ou seja, é apenas uma discussão embrionária de algo que deve ainda transcorrer um longo caminho para que tenhamos uma regulamentação segura. Então, agora eu passo também, da mesma forma, agradeço ao Dr. Wendel por me oportunizar estar aqui mediando esse debate, participando com Vossas Excelências desse momento, para mim, muito especial, e passo ao Dr. Wendel para que faça também as suas considerações finais. É importante ressaltar a todos que a live está sendo feita dessa forma, porque o Instagram, na semana passada, ele interrompeu a possibilidade, suspendeu a possibilidade de live com 3 pessoas. Então, foi a forma que nós encontramos de sanar esse problema, foi eu e o Dr. Wendel estarmos juntos aqui para que eu pudesse fazer essa mediação e conduzir esse debate entre esses dois, como eu disse, gigantes do assunto telemedicina. Dr. Wendel, a palavra é toda sua. Nós demos uma pedalada no Instagram. Não vem não, querendo fazer live entre 3. Estava combinado já. Bom, alguns pontos aí para encerrar. O Marcos Chomouce está abordando a questão aqui no chat a respeito do pagamento pelos planos de saúde. Tem uma observação interessante dele aqui, pedir a atenção do Dr. Endrigo, que certamente ele vai até promover uma resposta para o Marcos aqui. Segundo ponto é o seguinte, esse ponto é muito importante, doutor Rafael, porque no Brasil, quando um dispositivo de lei é vetado, ele é dado como letra morta, imediatamente. Só questões muito polêmicas é que voltam para reexame do Congresso Nacional e tem a análise do veto ali feita com cuidado e atenção da população. Só que eu tenho uma notícia para dar. Essa mensagem de veto sobre o artigo 6º, doutor Endrigo, que proíbe o Conselho Federal de Medicina de depois regulamentar a telemedicina, essa mensagem de veto foi encaminhada. Nós estávamos na entrevista no dia 16 de abril, quando a lei veio a lume. No máximo no dia 17. Portanto, essa mensagem de veto foi encaminhada para o Congresso Nacional. E é sabido, eu não sou dado ao direito constitucional,
Mas é sabido, me parece que são 30 dias. Nós temos um prazo de 30 dias para o Congresso Nacional reavaliar o veto, né? E o Congresso tem que reavaliar esse veto do presidente da República. E, então, as entidades ligadas ao serviço de saúde, né, de pacientes também, as entidades ligadas a todas essas profissões que nós comentamos aqui, devem fazer o seu lobby no bom sentido, né? No bom sentido. Nós temos lobbies no bom sentido, é disso que eu estou dizendo, né? Como isso é feito nos Estados Unidos, por exemplo, né? Para aprovação, derrubada de leis. Para quê? Eventualmente, para que a gente tenha a derrubada desse veto, né? E tem duas frentes parlamentares lá que podem trabalhar nesse caminho. Exatamente. A frente parlamentar da saúde e a frente parlamentar dos médicos. Olha que maravilha. Porque o tema, doutor Endrigo, o processo legislativo, é bom que se diga isso, ainda está em pleno desenvolvimento. Até que o Congresso Nacional delibere sobre o veto, o processo legislativo ainda está em pleno desenvolvimento, né? O processo legal de formação da lei ainda não se completou. Portanto, a gente ainda não tem uma solução fechada sobre o assunto. Fica aqui a abertura dessa possibilidade. Para encerrar, e agora eu encerro mesmo, a notícia que eu dei sobre Nova York e os projetos sobre da legislação para o afastamento de responsabilidade criminal e civil do médico que promova a escolha sobre quem vai usar o leito, consta do Portal Terra. Portal Terra, vou dar aqui o crédito também, do dia 3 de 4 de 2020 agora. Então, no dia 3 de abril agora do começo do ano, quem entrar lá no Portal Terra, né, tem um linkzinho aqui, depois eu passo aí, vai se deparar com uma notícia de que no The New York Times, professores da Faculdade de Direito de Harvard e de Medicina da Universidade de Pittsburgh defenderam que médicos têm imunidade criminal e civil ao tomarem decisões durante a pandemia lá naquele país. E aqui... O senhor quer falar alguma coisa, doutor Endrigo? Não, é muito importante isso. E aqui no nosso país, doutor Endrigo, os seus colegas da Associação de Medicina Intensiva Brasileira, Associação de Medicina Intensivista Brasileira, deve ser, na semana que findou agora, no dia 23 de abril, elaboraram um protocolo muito bem elaborado, muito bem construído, de 25 folhas, né, com critérios, propondo critérios científicos e técnicos para que os doutores médicos tenham em suas mãos elementos seguros para promover a escolha sobre quem viverá e quem morrerá. A gente sabe que essa situação de pandemia nos rincões do nosso país, infelizmente, está numa situação dramática, uma tragédia está acontecendo por aí, né? E aqui o Sudeste também receberá em breve essas consequências. É notícia do jornal Folha de São Paulo de hoje que os governos ainda não enveredaram pela requisição das unidades de UTI das entidades privadas de atendimento à saúde, mas isso vai acontecer em breve e tem previsão legal na Lei 13.979, não a 13.989, a 13.979. Enfim, e para fechar, doutor Rafael, eu quero deixar o meu agradecimento aqui também à Rose, como o doutor Endrigo muito bem lembrou, foi ela que conseguiu aqui essa reunião, né? Quero deixar o meu agradecimento. O doutor Endrigo veio falar que aprendeu com a gente, né? Doutor Endrigo, muito. Tá. Eu quero agradecer tudo que o senhor trouxe aqui para a gente de conhecimento técnico da medicina. O senhor é um cavalheiro, antes de tudo, um homem de brio, e eu cumprimento mais uma vez na pessoa do senhor todos os doutores médicos e profissionais de saúde dessa guerra que o Brasil está vivendo e o planeta também. É isso. Doutor Rafael, o senhor... Obrigado, Padrão, mas eu vou passar o alquinho ali, tá tudo certo. O senhor é o americano dos advogados, eu agradeço todo o nosso público. Minha felicidade é imensa de ter participado desse debate. Muito obrigado. É isso. Muito obrigado, senhor. Boa noite a todos. Com isso, eu agradeço mais uma vez a participação do Dr. Wendel, do Dr. Endrigo nesse debate. E eu encerro nessa oportunidade o debate. Agradeço a participação de todos. E como disse anteriormente, nós faremos a transposição, a união das três partes, né, que, como sabem, estamos aqui desde as 19 horas debatendo esse assunto e não o esgotamos. E nós faremos a transposição dessa gravação para o YouTube e disponibilizaremos ela
nos nossos links, nas nossas redes sociais. Um grande abraço, boa noite a todos, obrigado por participarem e fiquem com Deus. Grande abraço. Abraço, gente.